noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nesta quarta-feira, estamos começando agora às 18 horas o nosso terceiro momento especial de oração deste dia. E como você já tem acompanhado e sabe, durante a semana de segunda-feira a sexta, nós também trazemos uma série de estudos bíblicos. E esta semana o tema tem sido doutrinas básicas da fé cristã. Na verdade, há 2 semanas nós trouxemos uma parte desta série de estudos e retomamos esta semana com mais alguns temas importantes, básicos da nossa fé cristã. Hoje o texto que eu trago para começarmos o nosso estudo bíblico está em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Aqui nós lemos assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Todos nós devemos conhecer as doutrinas básicas da nossa fé. É muito importante nós sabermos responder a razão pela qual nós cremos no Senhor Jesus. Um dia, tomamos a decisão de segui-lo, entregamos a Ele o nosso coração. Sabemos que Ele é o Filho unigênito de Deus, o Pai e Criador, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas é muito importante que nós saibamos um pouco das doutrinas básicas da fé cristã. Doutrinas básicas da igreja, doutrinas básicas da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. É muito importante, até porque todos nós sabemos que a nossa doutrina, isto é, o nosso ensino, aquilo que nós conhecemos, ensinamos, aquilo que nós aprendemos, seguimos e cremos, tem como base a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, os nossos ensinos, eles não são dos homens, mas os nossos ensinos são divinos, são celestiais. Não é uma filosofia de vida humana, não é um pensamento de homens, mas é algo que vem do coração do próprio Deus e revela a nós Deus e também a sua vontade. Conhecer e compreender a estrutura, o fundamento, a base daquilo que nós cremos e daquilo que nós somos é importante para nós, com muita sabedoria, tomarmos decisões quando estivermos diante do certo e do errado. Somente aquele que conhece a Bíblia Sagrada tomará as decisões certas e evitará que, aos poucos, possa ser tragado pelo mundo, desviando da fé e dando um passo atrás no seu relacionamento com Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus é mais firme, forte, é mais maduro, está mais preparado, mais firme, e assim ele dificilmente vai se desviar do caminho do Senhor. Nós falamos na segunda-feira sobre seres espirituais, falamos aqui sobre essa doutrina bíblica, comentamos um pouco sobre anjos, principalmente sobre anjos. Ontem, na terça-feira, nós continuamos e falamos sobre a doutrina bíblica acerca do homem. O que é o homem? Quem é o homem? Qual o motivo do homem ter sido criado por Deus? Hoje nós falaremos um pouquinho nestes minutos sobre uma doutrina básica da fé cristã muito importante, pouco conhecida, que é o pecado. Você já parou para pensar no significado do pecado e tudo o que ele significa na nossa vida, na vida de toda a humanidade? Muito bem, o pecado, eu creio, é o maior problema que nós temos. O maior de todos os problemas que nós temos é o pecado. Por quê? Porque praticamente todos os problemas, se não todos os problemas que nós temos, têm uma origem direta ou indireta no pecado. Portanto, o pecado é a pior e mais fatal de todas as doenças, de todas as enfermidades. Não há sobre a face da terra nenhuma doença física, nenhuma doença emocional que seja tão terrível e fatal a nós, homens, do que a doença espiritual, que é o pecado. Portanto, este
é o maior problema da humanidade. É o maior problema, porque a Bíblia diz que quando Deus fez tudo, a Bíblia narra, né? Quando Deus criou todas as coisas, tudo era perfeito. Isso significa que quando Deus criou o universo, o homem, os animais e todas as coisas, não havia pecado. Porque sinônimo de pecado é imperfeição, sofrimento, dor. Quando Deus fez tudo, tudo era bom, tudo era perfeito, tudo era agradável, havia harmonia e não havia problema. Essa é que é a verdade. Porque outra palavra que é sinônimo de pecado é a palavra problema. O pecado é, portanto, esta falha do homem em obedecer a Deus e à vontade de Deus. O homem se torna rebelde, o homem se torna desobediente, contrariando a vontade de Deus, contrariando os propósitos e a vontade de Deus para a sua vida. Originalmente, quando nós estudamos em teologia, pecado significa errar o alvo. Bom, mas o que seria isto, errar o alvo? Errar o propósito de Deus, errar o objetivo de Deus. Aquilo que Deus gostaria que você fosse, aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Então, todas as vezes que nós erramos o alvo, erramos o objetivo que Deus tem para a nossa vida, nós estamos entristecendo o coração do Senhor, cometendo algum tipo de pecado. O pecado existe por quê? Porque Deus, quando Ele fez todas as coisas, Deus decidiu dar ao homem liberdade. Eu uma vez estava pregando a esse respeito e eu fiz um comentário mais ou menos assim, que talvez se Deus não tivesse dado liberdade ao homem, nós não viveríamos a realidade do sofrimento. Deus deu liberdade e o homem, com esta liberdade, ele cometeu o erro, cometeu a falha, o pecado de desobedecer a Deus e então ele foi expulso da presença de Deus. Mas o Senhor fez assim porque Ele não queria que nós fôssemos como bonecos, como marionetes em suas mãos, mas Ele quis que a gente pudesse ter a liberdade de escolha. A origem do pecado é Satanás, pois ele, Satanás, foi o primeiro a desobedecer, a rebelar-se contra Deus. A Bíblia diz que ele queria ser igual a Deus ou superior a Deus. Então, tomado de um orgulho muito grande, Satanás, ele se levantou contra Deus e foi expulso do paraíso, expulso do céu, e ele então caiu. Ele caiu juntamente com os anjos que se tornaram anjos das trevas, também seguiram Satanás e foram expulsos da presença de Deus. Esse desejo de Satanás de ser igual ou superior a Deus, esse orgulho foi fatal, e ele então é o primeiro a desobedecer. Portanto, nós podemos dizer que a origem do mal, a origem do pecado está em Satanás. Gênesis 2,17 diz que a ordem dada era muito clara. Deus disse para o primeiro casal: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado está presente desde sempre na nossa vida, infelizmente. O salmista já disse isso. Salmo 51, versículo 5, o rei Davi escreveu: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Portanto, tudo em nós acaba sendo afetado por este erro, esta falha, o pecado. A nossa inteligência, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas motivações, tudo está influenciado por essa natureza humana. Está no nosso DNA o pecado, infelizmente. Romanos, capítulo 5, versículo 19 diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte, tanto a morte física quanto e, infelizmente, a morte espiritual. Outro problema é que o pecado trouxe para nós o sentimento de culpa, que está sempre presente em nós. Esse sentimento de culpa que traz uma aflição muito grande, que traz um sofrimento muito grande a nós. A consequência do pecado, por exemplo, está na vida de todos, mas principalmente na vida daquele que não tem Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Por quê? Porque aquele que tem Jesus tem a solução do problema chamado pecado.
Amanhã, quinta-feira, nós continuaremos esta série de estudos bíblicos falando sobre um pouco mais das doutrinas básicas da fé cristã. Não esqueça, vamos orar agora e daqui a pouco, às 8 horas da noite também, ao vivo, online, o nosso culto de oração desta semana. Participe conosco, eu tenho certeza que será bênção para você e a sua família também. Até amanhã, em nome de Jesus. Um abraço.